Sejam muito bem-vindos, embaixadores do céu. Exatamente, você é um arauto do rei e você leva a bandeira do evangelho de Cristo sobre a terra. Nós temos um bate-papo hoje e eu quero convidar meu amigo Hilber para a gente bater um papo sobre os perigos que cercam a igreja de Cristo. Vem com a gente que o bate-papo hoje está incrível. Hilber, meu parceiro, nós queremos falar assim de alguns perigos que cercam a igreja de Cristo. Andamos muito preocupados com referência a isso. Nós temos aí, por exemplo, a secularização moderna. Então eu já quero trazer esse assunto em pauta para a gente bater um papo. Essa secularização e essa apatia que a gente vê no meio da igreja, será que não tem afetado os nossos templos, não tem destruído algumas famílias? Hilber, eu também ouvi um grande pregador falando uma coisa: você quer ver a qualidade dos membros que você tem dentro da igreja, você quer ver a saúde da sua igreja, vai dentro da casa, veja se você não tem um lar destruído, veja se você não tem um casal se separando, veja se você não tem filhos em conflito dentro da sua casa. Ali você consegue medir a qualidade dos seus membros, porque um templo cheio não mostra o sucesso de um ministério, né, Hilber? Mas sim a qualidade dos discípulos que nós conseguimos formar. Seja bem-vindo, meu parceiro. Exatamente, tu vai fazer uma denominação ser saudável, né, ou ser boa, ser Tove, né, aí vai a dica de um livro, de uma igreja chamada Tove, é justamente os seus membros serem saudáveis, os seus membros tenham uma vida, uma família, uma estrutura saudável para que dentro dessa estrutura ela possa caminhar no evangelho. Tudo bem que a gente sabe que a gente está num mundo que não é perfeito, é caído, então problemas vão ter. Mas os problemas de uma igreja saudável, eles têm que ter ali uma consequência não normal, tá? Não normativa, mas sim algo fora de percurso que tem que ser tratado e depois que tratado, volta a caminhar tudo normalmente. Muito bem. O que a gente pode ver como traços de secularização dentro da igreja? A gente vai ver a perda no fervor espiritual dos membros, a gente vai ver o compromisso com a missão e o distanciamento dos valores cristãos. A gente não vê a igreja atual preocupada com missões. Missões, irmãos, não é uma possibilidade da igreja. Missões é uma obrigação da igreja, é uma ordenança de Cristo. Então toda igreja deveria ser missionária. Toda pessoa deveria ser um missionário em campo. E a gente percebe essa perda de valores dentro da igreja. Isso é um secularismo moderno dentro das igrejas. A gente vê pessoas levantando a mão nos templos lá, orando final de semana, tal, domingo. Elas vão levar flores para Cristo, elas vão lá fazer as pazes com o seu Deus, mas durante a semana inteira elas se entregam então à apostasia, elas se entregam então à promiscuidade, elas se entregam então à imoralidade espiritual, elas se entregam ao Deus dinheiro, elas se entregam aos deuses do seu coração, elas entregam ao seu ego, à fama, à riqueza, a tantas outras coisas que deturpam, na verdade, o centro do evangelho, né? Que deveria ser o reflexo da glória de Deus entre os homens. Então a gente consegue perceber a secularização moderna quando esse fervor, esse distanciamento da sã doutrina, esse distanciamento dos valores cristãos da igreja primitiva, ela já não existe mais no meio de uma igreja. Então você vê ali as pessoas chorando e tal. Aí nós fomos numa igreja e eu falei pra minha esposa: precisa ir na casa desses membros, precisa ver como que está dentro da sua casa, porque eu já vi pessoas lá no final de semana glorificando a Deus, chorando e tal. Só que você vai pra casa dessas pessoas, o marido se separando da esposa, o filho já no meio das drogas. Então você percebe que ali teve uma secularização. Durante a semana ele deixou a sua casa afastada dos caminhos de Deus. A sua casa não é mais o baluarte da verdade. A sua casa não reflete mais o louvor da glória de Deus. Dentro da sua casa não existe sã doutrina. Isso é a secularização dos nossos tempos. Eu acredito que é uma grande missão que a igreja tem nos dias de hoje, uma grande dificuldade, e tem sido terrível. Você vê que quando o povo sai do Egito, Hilber, o povo fala o quê? Deus manda maná, manda codorniz, e o povo fala assim: sentimos saudades do Egito, sentimos saudades daquilo que a gente fazia. Então Deus fala: esse povo vai estar blasfemando contra mim, esse povo não vai entrar na terra prometida. Nós saímos do mundo, o mundo é o símbolo do Egito, nós já sabemos disso, fomos resgatados do reino das trevas para sua maravilhosa luz. Só que a gente sente saudade do mundo, Hilber, aí o que a gente faz? Aí a igreja começa a trazer para dentro da igreja tudo aquilo que tem no mundo. Então tinha balada no mundo, eu vou colocar balada na igreja, vai ser a balada gospel. Tinha bebedice virando a madrugada, e ele coloca os jovens então para fazer batidas, não alcoólicas obviamente, mas batidas na madrugada ali, apagam a luz da igreja, cria uma danceteria no meio do corpo de Cristo, e é uma coisa terrível que a gente tem visto. E eles falam assim: a gente tem que falar na linguagem dos jovens, a gente tem que atrair os jovens. Eu particularmente acho isso um erro grotesco, porque você está, na verdade, tentando transformar a igreja aos padrões do mundo, né? Aos padrões que os jovens enxergam o mundo hoje. Você acha que eu estou errado? Eu estou sendo muito crítico?
Não, tá certo. A linguagem do jovem que a gente tem que falar é: você tem 15, 18, 20, 25 anos, você tem o pecado de Adão e se você morrer longe de Cristo, você vai pro inferno. Essa é a linguagem do jovem que a gente tem que falar. Não tem que fazer muito rodeio. Você tem que se tornar uma nova criatura, tem que se revestir de Cristo e matar a sua antiga natureza. Você tem os frutos do Espírito, você tem o fruto do Espírito e você tem as obras da carne. Você é jovem, você vai escolher qual que você vai seguir, tá? Então, acho que a gente tenta florear muito o que é bem simples de falar, né? De fazer. E aí a gente cai no relativismo moral, né, Marcos? Que seria o quê? A não existência de princípios morais universais e absolutos. O relativismo, essa perspectiva filosófica, vai falar que não existe esses princípios morais absolutos e que isso vai variar de acordo com a cultura, a sociedade, contexto individual, tá? Então, segundo o relativismo moral, não tem certo e errado, né? O que vai fazer certo e errado é como você observa o seu próprio contexto, a sua própria cultura, como você interpreta as coisas desse mundo. Então, isso é o relativismo, porque eu posso interpretar de uma coisa, o Marx de outro jeito. Então, eu posso ver uma coisa que é errado, mas eu falo que é certo porque eu estou interpretando dessa forma. E na Bíblia não tem isso. Na Bíblia, ela tem verdades que são absolutas, e essa verdade é a cruz de Cristo, né? O Cristo que morreu e ressuscitou para nos redimir dos nossos pecados, e ele é a nossa salvação. Essa é uma verdade absoluta, não tem como relativizar isso. Muito bom a colocação do Wilber, ele já entrou no outro tópico, já se viu que de um tópico a gente já mergulhou no outro, que é o relativismo moral. Vou fazer uma pausa aqui só para dizer, se você é novo no canal, por favor, se inscreve aqui, um clique apenas, clicar em se inscrever, você pode abençoar a nossa vida e edificar o nosso ministério. Também quero deixar um link para vocês aqui, ó, loja.papocomdeus.com.br, se você quiser, lá nós temos as nossas revistas de estudo bíblico, que são incríveis, já vem com videoaulas gratuitas com QR Code, você ser edificado, também os livros que nós já escrevemos, amém? Então, ó, relativismo moral é a grande desgraça do nosso século. Não tem como relativizar o pecado. Como diz Paul Washer, estão suavizando o pecado. Como disse A.W. Tozer, estão tirando a cruz dos ombros dos homens. Jesus diz, se você quer me seguir, toma a sua cruz e me siga. Então, seguir a Cristo, ele vai te custar tudo. Não vem com esse papo furado de que seguir a Cristo é leve. Jesus fala, eu sou manso e suave. É uma fraca interpretação. O jugo de Cristo, na verdade, é quando você recebe o perdão de Deus, você então tenha todos os seus pecados apagados. Então, essa cruz que você carrega é para você pregar você nessa cruz todos os dias, crucificar suas vontades, seus desejos e andar com Cristo. Andar com Cristo traz pra gente um peso, na verdade, de significado de abandonar o velho homem. Todos os dias nós temos que abandonar o nosso pecado. Ou nós somos escravos de Cristo, ou nós somos escravos do pecado. Então, irmãos, incentive a sua igreja, reavive a sua igreja, a paixão pela oração, a adoração, o evangelismo. Nós precisamos promover eventos de avivamento e oportunidades de serviço comunitário para que as pessoas se envolvam na vida das pessoas. Veja, amar o próximo não é falar que você ama, mas é ter gestos traduzidos, atitudes traduzidas em amor. Tiago vai dizer, me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Então, eu consigo mostrar minha fé através de obras de verdadeiramente convertido. João Batista também vai falar isso, arrependam-se e deem frutos de verdadeiramente convertido. Então, irmãos, uma pessoa que vive um evangelho, que não mostra as obras dela, que não tem frutos, fica fácil de você julgar aquela árvore exatamente pelo fruto que ela dá. Jesus fala, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para a árvore e vê se ela está dando fruto ou não. Olha para a sua árvore primeiro, irmãos. Vamos parar de falar mal das outras pessoas. Olha para a sua árvore e vê o fruto que você está dando. Se você está dando frutos de verdadeiramente arrependidos, ok? E eu quero agora citar o último ponto aqui, que seria divisões e conflitos internos. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, que muitas pessoas têm criado divisão no meio do corpo de Cristo. Exatamente por visões, Wilber. Algumas pessoas por visão escatológica, outras por visões doutrinárias. Eu conheço até uma pessoa, vou falar que nem Paulo, na terceira pessoa, né? Paulo fala assim, conheço uma pessoa que foi arrebatada ao terceiro céu e que viu e ouviu coisas inefáveis aos homens. Mas eu conheço uma pessoa que exatamente por não concordar com esses movimentos church foi cancelado. Cancela essa pessoa. Cara, então você não pode falar que você não concorda com alguns movimentos de encher templos. Eu falo que eu tenho muita dificuldade com esses movimentos de encher templo,
O Paul Washer mesmo soltou um livro que eu estava lendo, são 10 acusações contra a igreja moderna. Tem outro livro chamado O Novo Calvinismo. Nós só vamos saber o que isso está gerando daqui 10 anos, irmãos. E nós já temos 3, 4, acho que 5 anos desse grande movimento que se expandiu de encher grandes templos. A gente vê um êxodo muito grande de pessoas entrando dentro da igreja, mas a gente também vê um êxodo muito grande, Uber, de pessoas saindo da igreja. Então as pessoas estão indo lá atraídas por luzes, canhão de fumaça, músicas, worship, tantas outras coisas, mas a gente também percebe que tem um monte de gente saindo ferida. É um exército de pessoas feridas. E essa pessoa falou pra mim, esse pastor nem veio falar comigo. Mandei mensagem pra esse pastor, pedi perdão pra esse pastor não quis nem saber, ele me ignorou. Olha só, ignorar uma pessoa. Cadê aquele pastor que larga as 99 atrás de uma? Né? Então é um pastor que prega amor, mas não tem amor. É um pastor que prega o perdão, mas não tem perdão. É uma igreja que prega acolhimento, mas não acolhe as pessoas, que fala assim, poxa, eu penso assim, mas me perdoa. E a pessoa não quer nem saber com você, a pessoa te cancela todos os jeitos. Quando eu olho para isso, Uber, eu consigo ver um retrato dessa igreja moderna, que ela tem formado pessoas, na verdade, superficiais, as pessoas que não têm fundamento. E uma vez, Uber, que não tem fundamento, todo prédio que cresce sem fundamento, o que acontece com ele? Ele acaba rachando e ruindo. Então, exatamente, a gente vê vidas destruídas. O que a gente falou no começo do vídeo? Vai para dentro das casas, vê a qualidade dos membros. É dentro de casa que você vê quem é o presbítero, o diácono, é dentro de casa que você vê o evangelho da pessoa. Essa pessoa, antes dela ser um ministro, né, antes de ser um servo de Deus lá fora, ela é um servo dentro da sua casa. E como estão as nossas casas? Como estão as nossas casas hoje em dia? Wilber, você acredita também que essas divisões e conflitos no meio do corpo de Cristo é causado porque muitas pessoas têm amado mais o púlpito do que as próprias vidas? Sim, né? Eu observo bastante isso. Não só as pessoas dentro de denominações, como os cristãos em geral, né? A gente tá parecendo que tá numa disputa apologética de quem quer saber mais, né? Ou quem está com a verdade absoluta suprema. Então, é aquele negócio. Se eu tenho uma linha escatológica, eu vou defender essa linha escatológica como se fosse meu time de futebol e não importa nada o que você faça, eu vou tentar te refutar a todo o momento. Se você tem um pensamento de salvação soteriológico diferente, eu vou tentar te refutar a todo momento. Eu vou ter você como herege. Então parece que a gente está nessa disputa de domínio, né, de quem tem a verdade absoluta, e quem tem essa verdade absoluta parece que vai se sentir sobre as outras pessoas. Enquanto o evangelho fala ao contrário. Aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer ter mais de Deus, aquele que quer ter experimentar o relacionamento a mais com Deus, ele tem que ser o último, ele tem que servir a todos, ele tem que ser o menor, porque assim ele será o maior. E a gente tenta reverter essa condição do evangelho, né? E sem contar o que você falou, o ciúme dos púlpitos, né? Parece que a igreja pertence ao dono, ao pastor, e não mais a Jesus Cristo, né? Não mais a Deus que deu ali a honra e a graça para que esse pastor lidere as ovelhas de Cristo. Mas as ovelhas são de Cristo, não dele. Graças a Deus, a igreja que eu participo, que eu frequento, que eu estou bem ativo nesse ano principalmente, não sofre disso, né? A gente tem ali uma forma comunitária bem legal de ver as coisas, a gente tem um entendimento bem bacana e o pastor, ele é uma pessoa que ele é bem de delegar funções, né? Ele não tem o ciúme do púlpito, ele não tem o medo que tal pessoa possa vir aqui e talvez falar algo ou ter um tipo de conhecimento que esse conhecimento vai me deixar à margem, né? Ele não tem esse medo. Ele fala que quanto mais pessoas capacitadas forem para a igreja dele, quanto mais pessoas tiver com o coração para a obra, melhor é, porque o nome de Cristo vai estar sendo engrandecido. E a igreja não é dele, é a igreja de Jesus. Pois é, exatamente isso. A igreja não é nossa. Essa audiência que nós temos aqui na internet não é nossa, é de Jesus Cristo. A igreja não é nossa, é de Jesus Cristo. O coração de um pastor não pode ser empresário. O coração de um pastor deve ser missionário. Ele não deve atrair os membros para dentro da igreja para dizer são os meus membros, mas ele deve então treinar os seus membros para que eles vão pelo mundo, para que eles possam levar a mensagem do evangelho. Por isso que eu falei missões. Nós somos missionários, o coração de Deus é missionário.
e nós devemos entender a vocação ao qual nós fomos chamados. O coração de um pastor nunca deveria ser empresário. Os homens têm amado mais o púlpito e as suas carreiras do que propriamente dito vidas. Ontem eu estava num treinamento com o Wilber, né? Nós estamos fazendo um seminário de imersão aqui com o Dr. Paulo On, e eu tive que parar para intervir, para poder orar por um irmão, e nós ficamos 1h30 de aconselhamento no telefone. Ou seja, mais importante para mim era a vida daquele irmão, mesmo que eu tivesse pagado aquele curso tivesse me custado um valor, eu abri mão do meu curso porque eu queria servir ao meu irmão. É isso que nós devemos ser, então missionário, amém? Devemos encorajar, promover diálogo nas nossas igrejas, nós devemos ter uma compreensão mútua entre os nossos membros, nós devemos encorajar os nossos membros a serem humildes, a perdoarem e a acolherem de verdade. Acolher não deve ser um slogan de uma igreja, acolher deve ser um ato, uma obra de caridade, piedade diariamente na vida dos nossos membros. Essa é um olhar que nós estamos fazendo aqui, nós queremos trazer essa cosmovisão, fazer uma visão geral sobre a igreja de hoje em dia, a igreja moderna, né, que ela tem se secularizado, essa igreja tem criado divisões e conflitos, cancelados muitos membros dentro da igreja, essa igreja tem se tornado muito apática, sabe, sem sentimento para os problemas dos seus membros, e também tem trazido relativismo moral, que é uma grande desgraça para os nossos dias. Eu quero terminar esse bate-papo aqui, encorajando você a todas essas atitudes que nós falamos, da humildade, a promover o diálogo, a fazer a inclusão dos seus membros. O pastor deve conhecer sim o nome da sua família. O pastor que não conhece o nome do seu cachorro não deve ser o seu pastor, de verdade. Eu ouvi isso, o Gerson falou isso pra mim, sabe? Eu fui em Montemor, ele falou assim, o seu pastor conhece o nome do seu cachorro? Eu falei, como assim, cara? Ele falou assim, o pastor não tem intimidade, não conhece ovelha, não vai na casa da ovelha. Esse cara não consegue ser seu pastor. Então, grandes igrejas, promova pequenos grupos, treine bons pastores, para que você consiga pastorear as suas igrejas. O crescimento, ele deve existir sim, mas ele deve gerar discípulo e não atrair seguidores. As igrejas do nosso tempo têm atraído mais fãs e seguidores do que têm gerado discípulos para o reino de Deus, amém? Eu quero terminar esse bate-papo aqui com uma oração, e também quero no final falar uma coisa para vocês aqui. Vilma, vamos orar um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esse bate-papo. Quero pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a abrir a mente, Senhor, e nós queremos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor dê visão espiritual para os homens desse país. Nós sabemos que a visão é dada somente por Cristo. Foi Ele que deu vista aos cegos, de tal forma que o Senhor tem que dar vista para os nossos líderes, para que eles possam ter visão espiritual da igreja, aquilo que o Senhor quer, aquela visão que o Senhor enxerga para a sua igreja. Senhor, tem muitos homens que têm enxergado demais, Senhor, porém na visão errada. Assim como Paulo enxergava demais na visão errada, o Senhor teve que cegá-lo, para que o Senhor novamente pudesse dar visão espiritual para o apóstolo Paulo. E hoje o evangelho chegou até nós, porque o Senhor cegou um homem um dia, e depois trouxe a visão do reino para todas as nações da terra. Nós queremos, Senhor, orar pelos nossos líderes. Abençoa os nossos líderes, Senhor. Aqueles que enxergam demais, Senhor, cega-os e traz vida, e traz visão novamente espiritual. E aqueles que não têm visão espiritual, Senhor, abre os seus olhos, porque nós sabemos que visão é algo que é advindo do próprio Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero dizer que na descrição desse vídeo aqui, nós vamos deixar o link também da loja do papocomdeus.com.br. Você pode comprar as nossas revistas e abençoar o nosso ministério. Quero dizer para você também que lá no nosso site, papocomdeus.com.br, tem mais de 23 cursos de teologia gratuito para você, tá bom? E os nossos e-books ainda estão gratuitos, então clica lá, faz download. Mais de 1 milhão de downloads já está sendo feito no nosso site todos os meses. Nós temos edificado muitas vidas. Estamos aqui sendo os baluartes do Evangelho do Senhor para edificar uma morada para o Pai e preparar uma noiva para o Filho. Amém? Então você também pode abençoar a nossa vida. Se você clicar no botão aqui inscrever-se no YouTube, você também pode estar abençoando a nossa vida. Se você já é inscrito no canal, você já sabe que se você dá um like aqui, você edifica na sua vida. E deixa eu falar uma coisa. Se você tem visto algumas coisas assim estranhas no meio da sua igreja, coloca aqui nos comentários, mas não cita o nome da sua igreja. Max, tenho visto o relativismo na minha igreja. Max, tenho visto, por exemplo, essa apatia no meio da minha igreja. Tenho visto divisões, conflitos no meio da liderança da minha igreja. Coloca aqui para a gente aquecer esse debate. Além de você melhorar o algoritmo, a gente também quer interagir com você. A gente lê todos os comentários e a gente também quer ver os problemas que têm acontecido em outras igrejas. Nem falamos aqui da parte de moralidade sexual e outras coisas. Isso é tema para outro vídeo, nós vamos abordar em outro vídeo, amém?
Então, se inscreve no canal, curte a gente aqui e se você puder também, vai lá na nossa loja e abençoa a nossa vida. E lembrando que aqui no YouTube você pode se tornar membro também. Se você se torna membro do YouTube, é uma forma que você tem também de se tornar um gerente do Papo com Deus, ou seja, abençoar o nosso projeto e edificar a nossa vida também, amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.